A nova presidente do STF, Rosa Weber, decidiu permanecer na relatoria de alguns processos. Vamos conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa, que vai trazer detalhes dessa notícia para a gente. Yasmin, a ministra então continua responsável por quais discussões? Bem-vinda, boa noite. Obrigada, Daniel. Boa noite para você, para a Lívia, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. A ministra Rosa Weber assumiu essa presidência essa semana, do Tribunal Superior Eleitoral e já bateu o martelo. Decidiu que vai ficar com relatorias de casos ali polêmicos que envolvem até divergência entre judiciário, executivo e legislativo. Quais são esses, pelo menos 3 pontos a gente pode apontar aqui, 3 ações a gente pode discriminar. Quais são elas? Uma é a que trata do orçamento secreto. Ela é a relatora dessa ação e decidiu que vai ficar com essa questão do orçamento secreto. Inclusive, no ano passado, a decisão da ministra Rosa Weber, que levou esse caso ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu suspender, pelo menos que temporariamente, o repasse dessas emendas do relator que ficaram conhecidas popularmente como orçamento secreto. Inclusive, uma nova ação pedindo mais uma vez a suspensão desse orçamento também foi apresentada lá ao Supremo Tribunal Federal. Outra ação é a que envolve a descriminalização do aborto até as 12 semanas de gestação. Esse também é um assunto que permanece com a relatoria da ministra Rosa Weber. E um terceiro assunto são ações ali envolvendo questionamentos ao indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Esse assunto também fica sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Por que a gente fala essa questão de ficar ou não ficar? Porque quando o ministro assume ali a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele tem ali a prerrogativa de escolher quais relatorias, quais assuntos vai continuar sob a sua guarda, vamos dizer assim. E o restante, ela repassa para o ministro que deixou a presidência do Supremo, que no caso é o ministro Luiz Fux. E uma sinalização importante diante dessas escolhas feitas pela ministra Rosa Weber é a seguinte: no ano que vem, 2 de outubro do ano que vem, ela completa 75 anos e precisa ali se aposentar compulsoriamente, ou seja, trazendo para si, mantendo consigo essas relatorias de assuntos aí importantes, ela sinaliza que pode pautar esses assuntos o mais breve possível, pelo menos até o fim da gestão dela. A gente vai seguir acompanhando porque realmente são assuntos que podem repercutir nos 3 poderes. Com certeza. É o início da gestão de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, em destaque com a repórter Yasmin Costa, diretamente de Brasília. Até já, Yasmin. Bem, seguimos então com análise e opinião. Rodrigo Constantino Consta, queria escutá-lo. Qual é a sua avaliação? Por qual razão Rosa Weber decidiu ficar com a relatoria dessas 3 pautas? Então, emendas de relator, um texto que trata da questão envolvendo aborto e também o indulto presidencial a Daniel Silveira, o deputado federal. Que recado, na sua avaliação, ela quer dar quando mantém com ela a supervisão, a relatoria desses processos? Essa é uma boa questão, Daniel. Eu realmente não consigo ler se há algum recado aí implícito nisso. É uma prerrogativa dela, ela assim quis, não sei, ela tem sido a mais discreta ali no STF, a esfinge. Então é difícil ler. Agora, o que eu sei, quando nós íamos vendo a reportagem da Yasmin, o que chama a atenção realmente é a quantidade de coisas que param no Supremo. Isso é uma excrescência, isso é um problema muito grave que o Brasil enfrenta, veja, por exemplo, uma das pautas, a questão do aborto, são questões do legislativo. Quando chega no Supremo Tribunal Federal, é para avaliar a constitucionalidade ou não do texto e ponto. E no Brasil a gente sabe que não é isso que tem acontecido. Eles alegam, inclusive, alguns ministros de forma muito aberta e direta, como o caso do ministro Barroso, que se há um vácuo legislativo, o Supremo tem que entrar em campo para legislar. É ativismo declarado, confessado, porque o vácuo, entre aspas, pode ser uma escolha do legislativo. Eles são os representantes do povo, e se eles não estão deliberando sobre a pauta, talvez seja porque não há uma conclusão, porque não há uma urgência, não há uma necessidade de mudar a lei ou criar uma nova lei sobre isso. Então me parece tarefa demais na mão do Supremo. Acho que isso chama mais atenção do que quem vai ser o relator.
Agora, Cris, o que esperar da gestão de Rosa Weber na presidência da Suprema Corte do país? Porque, como a Yasmin explicou para a gente, ela vai permanecer na relatoria de ações polêmicas, ações importantes que devem ser julgadas, tudo indica, se ela se manteve na relatoria até outubro do ano que vem, que é quando ela se aposenta compulsoriamente, mas muitos analistas têm dito que ela vai evitar essas pautas mais polêmicas, pelo menos até as eleições, para evitar mais tensionamento político. Lívia, não acredito que nenhum desses 3 assuntos aqui ela vá decidir nas próximas 2 semanas e meia, e antes do primeiro turno, pelo menos, e nem provavelmente entre o primeiro e o segundo turno. Eu só acho muito estranho ela estar segurando, tá com ela como relatora já há tanto tempo, o indulto a Daniel Silveira, o que em outras concessões de indulto, e vamos lá, a bandidos, a pessoas condenadas com provas sobradas de envolvimento em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, ela indultou, por exemplo, aliás, o STF não questionou o indulto de Dilma José Dirceu, que estava condenado a mais de 2 décadas por crimes do Mensalão e do Petrolão. Dilma indultou, quer dizer, para os amigos ela deu um indulto apesar de estarem condenados com provas sobradas analisadas por juízes. O caso do Daniel Silveira foi condenado por uma perseguição e um crime que não existe no Código Penal, a gente precisa lembrar disso. E aí o presidente dá um indulto e ficam todos esses meses para decidir se o indulto está valendo. É uma picuinha aqui, uma declaração clara da tirania que virou o STF. Em relação ao aborto, eu queria fazer a observação, além do que o Rodrigo já disse, que isso cabe ao Congresso decidir. O Congresso como representante da sociedade. A sociedade brasileira, isso está provado em inúmeras pesquisas, é majoritariamente contra o aborto. É contra o aborto. Tolera naqueles casos já autorizados por lei, e não é aborto legal, como dizem por aí os esquerdistas radicais, defensores da matança de bebês no ventre das mães, não. É aborto tolerado em condições de estupro, de bebê anencéfalo ou risco de vida para a mãe. O que está nas mãos da ministra Rosa Weber é um pedido do PSOL, esse partido com pouca representatividade, radicalmente contra a vida, que não consegue colocar suas pautas no Congresso e vai lá pedir arrego na barra da toga da mãe. A ministra Rosa Weber, se ela pediu para manter com isso, é muito perigoso, porque significa que ela tem intenção de decidir no prazo de 1 ano. E em relação às emendas de relator, só acho que vale lembrar que toda a discussão, esse apelidinho de orçamento secreto, é para tentar jogar em cima do governo Bolsonaro uma culpa que não é do executivo. Quem aprovou essa história aqui foi o legislativo. O presidente vetou e o Congresso derrubou o veto. E aí alguns partidos ali entraram no judiciário, no STF, para que o STF decida. Então, aqui eu vejo que é preciso sim haver uma decisão rápida, porque o executivo já tentou barrar, isso diz respeito ao orçamento da União, e o Congresso insiste nessa história de emenda de relator.